Bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos fazendo uma série de estudos com o tema Aprendendo com a Nossa História para Cultivar o Reino de Deus. Na lição de hoje, a lição 11, nós vamos falar sobre Deus e o nosso dinheiro. O texto bíblico que nós temos como texto básico para essa lição é 1 Crônicas, capítulo 29, versículos de 10 a 20. Mas antes, nós gostaríamos de fazer uma introdução. Deus é o Criador de todas as coisas. Logo, somente Ele tem direito absoluto de propriedade sobre qualquer coisa. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Salmo 24, versículo 1. Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Jó, capítulo 41, versículo 11. A relação do homem com as coisas criadas é apenas de mordomia, isto é, administração. Tudo que Deus criou, Ele colocou à nossa disposição para que pudéssemos utilizarmos da melhor forma possível, administrando bem, para que continuasse a termos esses bens, seja o tempo, seja a nossa vida, seja a nossa família, seja os nossos bens. Tudo isso é dado como uma bênção por Deus, para que possamos cuidar. O texto escolhido para explicar a relação Deus, dinheiro, mordomo é justamente esse que eu já mencionei, primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, versículos de 10 a 20. Leiamos. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante os olhos de toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de nosso pai Israel, de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. E riquezas e glória vêm de diante de ti. E tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. E na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Porque quem sou eu e quem é o meu povo que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti e da tua mão tu damos. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não há outra esperança. Senhor Deus nosso, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. E bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, voluntariamente dei todas estas coisas, e agora vi com alegria que o teu povo, que se acha aqui, voluntariamente te deu. Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva isso para sempre no intento dos pensamentos do coração do teu povo, e encaminha o seu coração para ti. E a Salomão, meu filho, dá um coração perfeito para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, e para fazer tudo, e para edificar este palácio que tenho preparado. Então disse Davi a toda a congregação: Agora louvai ao Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de seus pais, e inclinaram-se, prostraram-se perante o Senhor e perante o rei. Vemos aí essa oração de Davi já no final do seu reinado, no final da sua vida. Este é o registro de uma oração feita pelo rei Davi. Estava ele no fim de seu reinado, da sua vida, já havia designado Salomão para sucedê-lo e desejava que este construísse o templo para o qual já havia, segundo instrução divina, preparado a planta e solicitado ao povo ofertas voluntárias para a sua construção. No capítulo 28 do mesmo livro, de 1 Crônicas, a gente vê que toda essa preparação para a construção desse templo, que Davi já sabia que não seria ele que teria o prazer e a honra de construir. A resposta do povo foi positiva, excedendo a expectativa do rei,
pois o tesouro da casa do Senhor se encheu de ouro, prata, de bronze, de ferro, de pedras preciosas, e todos se alegraram, porquanto de coração íntegro deram liberalmente esses bens ao Senhor. Então, nós vemos aí que a participação do povo, naquele momento, com suas ofertas para a construção do templo que o Senhor já tinha planejado para que Salomão pudesse ser a pessoa que iria estar à frente dessa grande obra. Quem é o Deus de Davi? Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de nosso pai Israel, de eternidade em eternidade. O versículo 10 do texto que nós lemos. Senhor é a tradução do hebraico Javé, nome que foi revelado pelo próprio Deus na ocasião da teofania da sarça ardente. Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Deus de nosso pai Israel relembra o patriarca de quem descendeu toda a nação e toda a aliança feita pelo Senhor. Então, aquele povo tinha o nome de povo de Israel por conta de Jacó, que foi nomeado por Deus Israel. Nós vemos aí que durante séculos Deus vai organizando esse povo, vai transformando a família de Jacó, a família que depois é chamado de Israel, com suas 12 tribos, através dos seus filhos e netos, e transforma aquela família em uma grande nação. De eternidade em eternidade, ressalta um atributo de Deus, que é a eternidade, que é um atributo incomunicável de Deus, isto é, uma virtude divina que não tem nenhuma analogia com a criatura humana. Nós temos início, meio e fim. Deus não tem início, nem meio, nem fim. Berkhof define a eternidade como aquela perfeição divina por meio da qual ele se eleva sobre todas as limitações temporais, todas as sucessões de momentos, e goza da plenitude de sua existência num presente indivisível. O que pertence a Deus? Nós vemos aí, nesse texto também, algumas expressões que formam antífona que atribuem valores pessoais. Vamos ver o primeiro deles, a grandeza. Emprega-se de modo predominante nas expressões de grandeza e poder superlativos de Deus. Deus é maior do que todos os deuses. Poder. Sugere a capacidade inerente de Deus para realizar qualquer atividade material ou espiritual. Para Deus, tudo é possível. Mateus 19, 26. Honra significa o reconhecimento da obra de outra pessoa, dando-lhe a posição e as honras que merece. Deus é merecedor de toda a honra pela posição e obra que executa. Vitória. Traduz palavras afins derivadas da raiz salvar. Em contexto de batalha, a vitória era encarada como uma intervenção salvadora de Deus. A Deus pertence a vitória, ou a Deus pertence a salvação. Majestade indica elevação, superioridade, excelência, magnificência, nobreza. Deus, como Rei Supremo, exerce o seu governo envolto em majestade e glória. Por possuir os valores pessoais supracitados, atribui-se a Deus agora valores globais. Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Deus é todo-poderoso, que tem em suas mãos o domínio universal e que conhece o fim desde o princípio e os meios que utilizará para alcançar esse fim. A conclusão óbvia a que chega Davi é que se tudo pertence a Deus, tudo que o homem é e possui procede de Deus, porque tudo vem de ti. Versículos 12 a 14 desta oração de Davi. Quem é Davi e quem é o seu povo? É uma pergunta que ele faz no versículo 14. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Referia-se às ofertas feitas por ele e por toda a nação para a edificação do templo de Jerusalém, como se acham catalogados nos versos de 1 a 9 do capítulo 29. Além do adquirido às custas do erário público, Davi mesmo tinha oferecido 171 toneladas de ouro puro de Ofir e 400 toneladas de prata. O povo tinha ofertado 255 toneladas de ouro
de 310 toneladas de prata, 1.026 toneladas de bronze e 5.700 toneladas de ferro. Pelo tamanho da oferta e pelo alto privilégio de ofertar é que Davi agradece. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Versículo 13. Mas quem somos nós? É uma pergunta que Davi faz em sua oração. Somos mordomos, responde o mesmo. Nada temos que não proceda do Senhor. E somos administradores dos bens de Deus, porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Quem somos nós? Somos estranhos, peregrinos, como sombra os nossos dias. Não temos permanência. Nós somos inteiramente dependentes de Deus. E tudo que está à nossa disposição, Deus nos deu para que possamos administrar melhor. O que é a nossa oferta? O ato de ofertar a Deus é um privilégio imerecido concedido por Deus a nós. É uma graça. Em 2 Coríntios 8, de 1 a 4, Paulo descreve a participação dos crentes macedônios na coleta para os pobres da Judéia como uma graça concedida por Deus. Davi também entendia assim e, por causa disso, ele pede a Deus: conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Inclina-lhe o coração para contigo. Nós vemos aí essa disposição para estar contribuindo com obras missionárias, com obras de socorro aos mais pobres, por construção de um templo. Então, todas essas oportunidades que Deus nos dá para que possamos contribuir e colocar à disposição de Deus aquilo mesmo que Deus tem nos concedido. A conclusão que nós damos é que minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos, lá em Ageu, capítulo 2, versículo 9. Toda a riqueza que existe no mundo pertence ao Senhor. Ele é o dono de tudo. Tudo que temos nos foi dado por Deus e deve estar à disposição dele. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Quando nós colocamos essa questão dizendo que tudo veio do nosso esforço, da nossa inteligência, daquilo que nós produzimos, então nós colocamos de lado que dependemos inteiramente de Deus, porque todas essas coisas, a força, a inteligência, o trabalho, tudo foi nos concedido também pelo Senhor. Antes de lembrarmos do Senhor, Deuteronômio 8, 17 e 18 nos diz: antes lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá forças para adquirires riquezas. E que nós possamos estar sempre prontos a contribuir com a obra do Senhor, com a obra social também, com construção de templos para que possam serem erguidos em lugares que precisa ser proclamada a mensagem do Evangelho e que possamos estar sempre conscientes de que Deus é dono de todas as coisas e nós somos apenas seus administradores. Que Deus possa nos abençoar. Amém.